Olá, meu nome é Josivaldo, eu sou professor da Universidade Federal de São Carlos, aqui no campus de Araras, e trabalho com bovinocultura. A bovinocultura nacional, no caso específico do gado de corte, é o setor que mais exporta no mundo. E, no caso específico da bovinocultura de leite, é o sexto maior produtor no mundo. Por que isso acontece? Por que nós temos essa importância tão grande no cenário mundial? Isso tem uma associação direta com as áreas de pastagens, né? Um país do tamanho do nosso, de dimensão continental, tem uma área de pastagem expressiva e no decorrer dos últimos anos, essas pastagens vêm sendo sistematicamente melhoradas, sistematicamente mais produtivas. A questão é que para produzir gado de leite e gado de corte, nós precisamos explorar essas pastagens da melhor forma possível no que tange a sua qualidade e a sua quantidade, né? Se nós conseguirmos produzir mais e melhor, de fato não precisaremos de áreas tão grandes e isso efetivamente poderia liberar essas áreas para produção de outras coisas, como soja, cana-de-açúcar, milho, etc. De modo tal que a bovinocultura poderia deixar de ser, pelo menos, uma atividade tão agressiva no que tange a ocupação de novas áreas. Muito bem. Nos últimos anos, conforme eu disse, essas pastagens vêm sendo melhoradas, mas os produtores eles precisam também fazer com que o uso dessas pastagens sejam dentro das suas propriedades feito da melhor forma possível. E para que essa pastagem seja utilizada da melhor forma possível, é preciso conhecer o seu ciclo de crescimento. As pastagens tropicais, como é o caso das pastagens brasileiras que ocupam o centro-sul do Brasil, elas têm um ciclo de crescimento que varia muito, dependendo do tipo da pastagem e principalmente da época do ano. Na primavera, essas pastagens diminuem o seu ciclo de dias, encurtando o período de utilização das mesmas. Para você ter uma ideia, uma pastagem tropical de grande produção, como é o caso do Pânico Máximo, cultivar Mombaça, por exemplo, eles trabalham aí, essa pastagem pode ser trabalhada com um período de 23 dias na primavera até 28 dias no período do outono, passando pelo período de verão com um ciclo de aproximadamente 25 dias. Efetivamente, se esse ciclo não se cumprir de uma forma adequada, a pastagem não produzirá em quantidade suficiente para os animais, nem em qualidade, o que faz com que o produtor perca eficiência no seu negócio. Portanto, é importantíssimo que o produtor conheça o ciclo adequado dessa pastagem. E existe, a partir da fenologia da planta, uma série de indicadores que os produtores podem tirar, onde ele vai descobrir o exato momento em que esses animais devem entrar na pastagem, fazendo com que o animal consiga produzir mais carne e mais leite. Esses indicadores podem ser feitos pela qualidade da planta, pelo aspecto visual dessa planta e, ao mesmo tempo, pela altura da planta. Reconhecendo isso, você sabe exatamente o momento em que os animais devem entrar na área de pastagem, quantos animais você consegue colocar nessa área e quando você deve retirá-los da área. Um dos indicadores também é a altura de entrada e a altura de saída dos animais dessa área, de modo tal, repito, que o animal não perca performance. Infelizmente, essa realidade é pouco conhecida ainda da maioria dos produtores brasileiros, e isso faz com que, principalmente no que tange ao gado de corte, o que acontece também no gado de leite, nós tenhamos grande produção, conforme eu disse no início da minha fala, mas essa produção alta não demonstra efetivamente grande eficiência no negócio. Há quem diga, nós pesquisadores acreditamos nisso, que a mesma quantidade de carne produzida no Brasil hoje, se esses critérios de eficiência zootécnica de utilização de pastagens fossem aplicados devidamente, com o conhecimento que já é claro das instituições brasileiras de pesquisa ou universidades, a mesma quantidade de carne produzida poderia ser feita, poderíamos ter a mesma quantidade de carne produzida no ano, com um rebanho, pasmem, metade do tamanho do que nós temos hoje. Se isso é verdade, poderíamos precisar
poderíamos ocupar exclusivamente uma área que representaria metade do que nós temos hoje, o que daria certamente uma desocupação de áreas pela bovinocultura de corte, mais especificamente. Essas áreas poderiam ser destinadas para a floresta, para uma melhor adequação ambiental que o país tanto precisa.